Olá, uma boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Entre Linhas nesta quinta-feira. Sempre uma alegria receber cada um de vocês. Já já vamos receber o advogado Martin de Luca novamente aqui no programa Entre Linhas. Antes eu só vou dar boa tarde aqui para essa mesa que está mais cheia hoje. Frederico Juncker e Homero Marchese. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Mari. Sempre um prazer estar aqui. Um alô para todos os nossos espectadores. Ótimo. Homero, que bom tê-lo aqui presencial hoje, né? Uma honra para mim, Mari, Fred, estar aqui com vocês em Curitiba, dessa vez para fazer um programa bem legal. Boa. A gente nessa tarde fria aqui em Curitiba, né? Para quem não... A maioria das pessoas que nos acompanha não é de Curitiba, mas olha, vocês não conseguem imaginar o friozinho que está aqui hoje, viu? Bom, vamos receber Martin de Luca novamente aqui no programa Entre Linhas. Ele que processou o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Esteve conosco na sexta-feira passada e a gente já tem novidades em relação, né, a possíveis sanções a Alexandre de Moraes. Boa tarde, doutor Martin de Luca, seja bem-vindo novamente aqui ao programa Entre Linhas. Conta pra gente, por favor, né, o que mudou da última conversa que tivemos para hoje. Boa tarde, obrigado por me receber. Bom, obviamente, acho que desde a última vez que a gente conversou, o secretário de Estado fez um anúncio delineando parte do critério o qual vai implementar os Estados Unidos daqui para frente para restringir, né, ou limitar a censura externa dentro do território americano. Com isso, deram uma série de normativas, o que se caracterizaria como censura, e delinearam algumas das medidas iniciais que vão ser tomadas em relação a funcionários estrangeiros, juízes estrangeiros que intentem fazer censura dentro do território americano sem consentimento do governo dos Estados Unidos. Isso é né, independente acho que é da resposta que o secretário Marco Rubio deu a semana passada, quando ele estava dando testemunho ante a Comissão da Câmara de Representantes. Doutor Martin, nós sabemos que hoje é uma mudança aí de ares nos Estados Unidos e que uma das questões centrais que a plataforma, inclusive, de campanha do presidente Trump, quando estava concorrendo à eleição, era a questão da proteção da liberdade de expressão dos cidadãos americanos e das empresas americanas de redes sociais, não só em território americano, mas no mundo todo. Queria que o senhor nos dissesse qual a situação hoje da liberdade de expressão, não só nos Estados Unidos, mas o secretário Marco Rubio chegou a mencionar, num dos documentos ali publicados pela Secretaria de Estado, a situação no Reino Unido, na Alemanha, na União Europeia, na Austrália. Como é que o senhor vê aí a situação hoje da liberdade de expressão no mundo e essa mudança da postura do governo americano em relação aos ataques à liberdade de expressão? Bom, a situação, obviamente, tem se tornado pior e pior. Isso aqui vai além do que estamos falando do caso da Rumble. Isso aqui né, seria a pergunta, acho que vai direcionada o meu ponto de vista sobre os assuntos de censura. A ação e a doutrina da administração tem sido delineada pelo vice-presidente J.D. Vance no discurso que ele deu em Múnich em fevereiro desse ano, quando ele falou por primeira vez, a surpresa de todos os europeus, o que se tornaria inaceitável para a administração de... Ele fala uma coisa muito engraçada nesse discurso. Ele falou, como vocês deveriam esperar, o ministro de Biden promoveu uma cultura de censura, de lutar contra a desinformação, a fake news, etc. E, como é de ser esperado, vocês podem esperar que a administração Trump vai fazer exatamente o oposto do que fez a administração Biden, né, nessa área. Então, o que significa isso? Na época da administração Biden, e prévios governos demócratas nos Estados Unidos, parte do que virou plataforma partidária, plataforma política, foi
cancel culture, cultura de cancelar a seu adversário. E, na essência, isso que significa? Se eu desconcordo com alguém, eu não gosto do que eles estão falando, eu não quero tolerar um debate sobre o assunto, é muito mais efetivo cancelar o ponto de vista desse adversário do que é simplesmente responder para... Desculpa. Do que responder para essas contrapartes, né? Então, como funciona a hora de cancelamento? Isso tende a acontecer de diversas formas. Pode ser bloqueando contas de usuários, pode ser começando ações ou processos criminais contra aqueles que estão falando alguma coisa que você não quer escutar. Mas pode ser, como temos visto na Europa, estamos vendo agora no Brasil, isso é uma bandeirinha vermelha chave dessa ideologia de cancelamento, cultura de cancelamento, que é aqueles pontos que têm pontos de vista que nós, porque somos seres superiores, né, com inteligência superior, nosso ponto de vista é superior, serão cancelados das eleições. E esse foi um dos pontos fundamentais, os quais o vice-presidente J.D. Vance falou em Munique. E é a estação mais plena da cultura de cancelamento. Eu vou te cancelar das eleições. Então, para trazer isso no Brasil, não é suficiente ter, sei lá, 20 processos, 15 processos contra o ex-presidente Bolsonaro, que também é muito importante, tão confiados de nossos processos criminais, estamos tão confiados que, seja qual for o ponto de vista dele, está totalmente errado, estamos tão confiados que ninguém acredita. É muito importante, absolutamente, vir a elegibilidade eleitoral da pessoa. No Brasil, vocês podem se questionar com isso em relação ao Bolsonaro, mas aconteceu em Romênia, está acontecendo na França e em diversos outros países. Então, essa é a manifestação mais plena, mais profunda da cancel culture, da cultura do cancelamento, que é cancelar das eleições. Ou seja, o que consegue é censurar, impedindo que a pessoa concorra nas eleições. Se a gente tivesse adotado plenamente esse tipo de política nos Estados Unidos, hoje o Donald Trump não seria presidente dos Estados Unidos, porque ele ganhou uma eleição histórica por margens amplos, e ele ganhou dos sete, né, que estavam em jogo, todos. Então, não importa sua opinião sobre ele, se concorda ou desconcorda com a política, mas eleitoralmente, estamos falando de democracia, porque temos supostamente se defender e proteger a democracia. Um dos jeitos que essas pessoas protegem a democracia é bloqueando usuários para se expressarem nas redes sociais. Outro é tornando aqueles candidatos com mensagem que é agradável para meu vista inelegível correr nas eleições. Então, esse conjunto de ações, seja a censura para a monetização de datas, apagar as inteiras, bloquear usuários que falam uma coisa que eu não gosto, sim, proibir a candidatos com pontos de vista controversiais de concorrer nas eleições. E isso nos leva a que tipo de democracia é isso? Nos Estados Unidos temos a primeira emenda da Constituição, a qual dá uma linha vermelha. Então, mesmo assim, na prévia administração, abraçaram esse tipo de ideias, temos limites constitucionais. E, obviamente, nos Estados Unidos temos um histórico longo de respeitar as decisões judiciais e respeitar a Constituição, seja democrata ou seja republicano, né? Isso é um valor básico. Quando você chega a um ponto que se você fala isso aqui é constitucional,
qualquer administração vai parar, assim como tem a administração Trump ter feito em diversas ações dos últimos 6 meses, 5 meses. Mas, nos Estados Unidos tem um ponto que não pode ir a liberdade de expressão. E não existe esse modelo a nível federal tornar inelegível aquele candidato que eu não gosto que tá. Não importa quantos processos criminais você tem. Então, veja o que aconteceu no 2024 nas nossas eleições. O presidente Trump tinha como 4 processos criminais. Ele não podia ser proibido de concorrer na eleição. Se a maioria das pessoas achava repugnante a candidatura dele, os pontos de vista dele, as razões estava sendo processado criminalmente, podia simplesmente escolher não votar por ele. Obviamente, obrigado a votar. Mas se ele é proibido de concorrer, de participar, então aquele defensor da democracia está roubando aos eleitores da escolha, né? Então, e tem muito, se estamos falando assim, filosoficamente e profundamente, fala muito sobre o que significa defender a democracia se a maioria eleitoral e são apoiadas pela maioria dos eleitores, são proibidos de concorrer na eleição. Bom, Dr. Martin, meu nome é Homero, eu sou advogado aqui no Brasil e também tive o desprazer de ter sido censurado pelo ministro Alexandre de Moraes quando ocupava a cadeira de deputado estadual aqui no Paraná. O Frederico sabe bem dessa história porque ele foi meu advogado na tentativa ingrata de recuperar todas as minhas redes sociais que foram retiradas do ar de uma hora para outra por uma canetada do ministro Alexandre de Moraes. Depois de recuperar as redes, nós processamos a União aqui no Brasil, vencemos o processo, o juiz reconheceu que a conduta foi indevida e o que fez o ministro Alexandre de Moraes? Cassou a sentença e mandou processar o juiz. Portanto, a luta do senhor, de certa forma, nos agrada porque defende o Brasil também. O senhor tem uma vasta experiência como advogado, começou a carreira como... teve passagem na carreira como, eu poderia até dizer, promotor aqui para os brasileiros entenderem. Também representou o governo dos Estados Unidos em alguns casos e tem uma vasta experiência em casos envolvendo sanções aplicadas pelo governo americano, as interferências estrangeiras, ou melhor dizendo, o alcance dessas sanções para estrangeiros. Então o senhor tem uma grande capacidade de avaliar onde está o Brasil no cenário mundial em relação aos abusos do Supremo Tribunal Federal, em especial do ministro Alexandre de Moraes. Gostaria que o senhor, com base nessa experiência, nos dissesse se viu algo parecido no mundo, se tem algo parecido no mundo acontecendo e quão grave é o que acontece no Brasil hoje. E também gostaria de que o senhor pudesse também falar um pouco para nós sobre a decisão ontem do secretário Marco Rubio de lançar um programa voltado a barrar a entrada nos Estados Unidos de pessoas que censuram americanos ou residentes nos Estados Unidos. Nós queremos saber qual é o próximo passo, o que vai acontecer, haverá a divulgação de uma lista com os nomes dos sancionados, há algum outro passo a ser tomado? Enfim, nós gostaríamos que o senhor, diante da sua experiência, pudesse falar sobre esse assunto. Muito obrigado. Bom, em relação à sua primeira pergunta, o mundo é um lugar muito... temos lugares do norte, Venezuela, países com monarquias ou ditaduras, enfim, onde nem pretende ter democracia. Então vamos excluir tudo isso quando estamos falando do mundo, né? Depois tem outra categoria de países que são aqueles países muito débil, como para sequer onde o Estado não consegue fronteiras, menos ainda exercer poder de censura.
como Somália. Então vamos excluir isso também. E se nós concentramos em os países democráticos, e os países que pretendem ser democráticos, né? Aí, nessa categoria, obviamente, não é só minha opinião, acho que várias publicações internacionais já têm se manifestado sobre o assunto, matéria do New Yorker, do Economist, do Financial Times, enfim. O mundo já tem percebido que o Brasil está fora da curva, né? E você tem que refletir, não é um problema se eu supostamente estou defendendo a democracia e cada vez mais publicações, até publicações de esquerda, ao redor do mundo, que não estão nem aí para o que acontece domesticamente, nem interno dentro do Brasil, estão denunciando ou fazendo matérias especiais, só com cobertura mediática especial para a suposta defesa da democracia no Brasil. É realmente algo extraordinário o que está acontecendo no Brasil. Seja qual for sua opinião, você pode achar que está certo, que está errado a campanha de censura e de defesa da democracia, mas independentemente de se você acha que está certo ou errado, acho que todos podemos concordar que é totalmente fora da curva, extraordinário, ao ponto que merita cobertura internacional dedicada principalmente a um ministro do Supremo, pela conduta e decisões chocantes. Então, se a comunidade internacional, até os europeus, que estão bem do lado, em geral, da cultura de cancelamento, se até eles estão ficando chocados por seu comportamento, quem sabe, talvez seria razoável reavaliar se estou mesmo defendendo a democracia ou temos nos excedido um pouco com a justificativa de defender a democracia, acabamos destruindo a democracia que pretendemos ou achamos que estamos defendendo, né? É extraordinariamente interessante, até que teve um jornalista recentemente, John Lee Anderson, que fez uma matéria gigantesca em New Yorker. O New Yorker, se você vê né, New York é uma publicação em New York, Nova York, que faz jornalismo bem profundo, né? Ele, em vez de fazer matérias curtas do dia a dia, a publicação tende a se focar em matérias de jornalismo investigativo e extremadamente profundas. Então, tende a lidar com assuntos que são de interesse do público em geral, não são assuntos super nichos, super minúsculos, que ninguém sabe nada, e tende a examinar esses assuntos super profundamente, com uma tendência da esquerda, que, como eu acredito na liberdade de expressão, não me incomoda no mais mínimo. Mas que o John Lee Anderson tenha achado, olha, o público americano vai estar super interessado em entender a conduta do Alexandre de Moraes, da esquerda, né? Estamos falando com uma tendência esquerda. Fala muito. Que o The Economist, né? Estamos falando de publications que criticam abertamente o presidente Trump, todas as políticas de Trump, enfim. Tome o Financial Times, comece a se dedicar a ter cobertura exclusiva do Alexandre de Moraes, te dá uma noção da magnitude que a conduta dele está levando e as repercussões internacionais. Obviamente, ficam chateados quando falam de sanções econômicas nos Estados Unidos, porque é uma medida super séria, mas o fato de atrair esse grau de cobertura internacional deveria falar muito e fazer refletir muito o governo brasileiro, outros ministros, sobre o impacto que está tendo na reputação do país.
Eu, pessoalmente, acho, pode ser que esteja errado, mas a audiência, né, o público pode verificar facilmente, que tem mais matérias de publicações de grande renome internacionais sobre Alexandre de Moraes que sobre o novo presidente da Síria, que era da Al-Qaeda. Né, lá no... renunciou à Al-Qaeda, supostamente, no ano 2016, 2017. Não tem perfis com o volume e profundidade que tem sobre Alexandre. Então, ou que eu saiba, nenhum outro juiz, salvo algum juiz do Supremo americano, mas nem isso, que tenha tantos perfis, tanta cobertura mediática internacionalmente, a qual não é favorável, né? Isso deveria fazer o governo brasileiro, que responde às necessidades do público, outros ministros do Supremo que também velam pela Constituição brasileira, pelos direitos fundamentais dos brasileiros, e proteger a democracia, se essa conduta, quando estamos de portas fechadas, né, é realmente aceitável. Doutor Martim, quando a gente traz esses assuntos aqui no Entre Linhas, a gente vê chover no chat, o pessoal perguntando, tá, mas vai acontecer então? Quando que a gente deve ver acontecendo essas sanções, né? Então, eu gostaria de ouvir do senhor, né, quanto tempo costumam levar esses processos, né, para acontecer, para a gente, enfim, ver essas sanções acontecendo, e também uma explicação sobre o seguinte, ontem a gente viu novidades sobre a questão dos vistos, né, mais a questão da Lei Magnitsky, ainda a gente não está vendo acontecer, mas não existe um novo episódio, é isso mesmo? Olha, eu entendo a ansiedade do público para entender isso, mas não é meu papel opinar, não só opinar, não é meu papel falar sobre isso, porque eu sou um advogado privado, eu não sou um funcionário do governo dos Estados Unidos, a decisão não é minha, obviamente a decisão é do presidente Trump, do secretário Rubio, então o tempo de quando se impor sanções econômicas e o formato que elas vão levar, a justificativa que elas vão levar, é uma decisão que não é minha e que envolve informação totalmente reservada, na qual o único que está com direito e faculdade de divulgar esse tipo de informação seria o Departamento do Estado, ou o Departamento do Tesouro, ou a Casa Branca. Martin, a gente sabe que a Lei Magnitsky ela é conhecida como quase uma pena de morte financeira, né? Então tem repercussões aí no âmbito civil. O senhor sabe de eventuais casos em que tenha sido aplicado a Lei Magnitsky contra indivíduos ou entidades que posteriormente também, eventualmente, o Departamento de Justiça tenha movido medidas criminais contra esses indivíduos e entidades? Ou geralmente fica confinado a esse âmbito dos ilícitos civis? Não é uma coisa que acontece com frequência, mas, claro, tem muitos casos de impor sanções econômicas e que, após impor essas sanções, depois tenha algum tipo de investigação criminal, Departamento de Justiça, etc., por diversas razões. Pode ser até por violação das sanções econômicas mesmas, ou pode ser porque a conduta pelas quais as sanções foram impostas é punida primeiro com sanções econômicas e um tempo mais para frente é punida com uma investigação criminal. Mas não é algo que acontece com frequência, não é algo normal, não é algo padrão. Doutor Martin, gostaria de saber, em tese, diante do conhecimento do senhor relacionado à aplicação de sanções pelos Estados Unidos. No caso em que uma pessoa tem o visto revogado, ela está proibida de ingressar nos Estados Unidos porque não interessa para a política internacional americana receber determinada pessoa. Ela recebe algum tipo de comunicado, há uma lista publicada a respeito, há um movimento público do governo americano, ou simplesmente a pessoa chega no aeroporto, por exemplo, e descobre que não pode viajar? Falar um pouco sobre isso para a gente em tese, né? Sem tratar de nenhum caso em específico. Normalmente, quando você tem uma revogação de um visto,
pode ou não ser notificado, na minoria dos casos, e na maioria dos casos a pessoa recebe um contato do consulado da embaixada por e-mail, que o visto dessa pessoa foi revogado por XYZ razão. Mas isso não é anunciado publicamente. Alguns casos excepcionais, por exemplo, recentemente o secretário Rubio determinou o revogamento dos vistos e a punição, né, com a proibição de ingresso aos Estados Unidos e outras medidas da ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. E nesse caso, o secretário do Estado determinou, que estava no interesse público, fazer um anúncio sobre essas medidas de punição. Então, teve um anúncio público sobre essas medidas que eram focadas na Cristina Kirchner. Isso quando estamos falando de medidas de revogamento de visto, proibição de entrada e ponto. Quando estamos falando de sanções econômicas, seja o Departamento do Estado ou o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, isso sempre, 100%, é anunciado publicamente e é publicado numa lista. Por quê? Porque uma revogação de um visto é uma questão que se pode argumentar privada, né? Olha, aqui o governo americano escolhe que você não vai entrar mais nos Estados Unidos por XYZ razão. Pode ser um assunto privado, mas isso só impacta essa pessoa. Agora, sanções econômicas, para que as sanções funcionem, o que elas proíbem é toda pessoa física ou jurídica que é americana, todo estrangeiro ou de um terceiro país, mas que tem um certo tipos de nexos e certas categorias que é bastante complexo de explicar com os Estados Unidos, estão proibidas de fazer negócios ou ter algum tipo de relação econômica ou comercial com a pessoa que foi sancionada. Para que essa sanção funcione, o mundo, o público tem que ser notificado que a pessoa está sancionada, que está designada com sanções econômicas. Senão, não funcionaria, porque não pode ser privado isso. Todo mundo tem que saber, essa pessoa aí não faça negócios, não tenha relacionamentos econômicos ou comerciais, porque essa pessoa está sancionada. Quem fazer isso, que qualifica, é um crime. Então, você precisa notificar o mundo de isso. Por essa razão, sanções econômicas são sempre anunciadas publicamente e o nome é adicionado a uma lista. Doutor Martin, o senhor, né, como representante legal nesses processos do Rumble contra o Alexandre de Moraes, queria que o senhor já se tem alguma novidade nesse processo, no andamento dessa ação. Inclusive, eu lembro que o senhor mencionou na sexta-feira que o ministro Alexandre de Moraes teria sido intimado, mas até agora não se manifestou nos autos, nem ele, nem o governo brasileiro. E como é que são os próximos passos aí que o senhor espera nessa ação? Efetivamente nada tem mudado, ninguém se pronunciou, ninguém apareceu, o ministro não apareceu lá, o governo brasileiro, acho que foi a AGU, que tinha feito uma declaração pública que ia aparecer para defender as ações dele, também não apareceu. Em termos dos próximos passos, eu não quero me adiantar, hoje eu não posso falar a respeito de como vai continuar se desenvolvendo o processo. Ótimo, doutor Martin de Luca, a gente agradece muito a sua participação, te espera mais vezes aqui no programa Entre Linhas. Muito obrigado. Até a próxima. Bom, falando em questão dos Estados Unidos, a gente vai mudar rapidamente de assunto, daqui a pouco a gente volta a falar sobre essas questões, sanções, censura e tudo mais, que é o seguinte, os Estados Unidos retiram o imunizante para crianças e gestantes. Qual imunizante? A vacina da Covid. Vamos receber agora o deputado Ricardo Arruda aqui no programa Entre Linhas. Boa tarde, deputado. Comenta com a gente aqui, né, sobre essa questão. A gente vê os Estados Unidos avançando, algo que deve demorar para acontecer aqui no Brasil, né? Obrigado aí pela oportunidade. Realmente, né, não é só nos Estados Unidos, o mundo inteiro já não está mais vacinando criança. Em Portugal, para vacinar uma criança, você tem que pedir para um médico fazer uma receita. Da mesma forma que na bula da Pfizer diz que o medicamento é dado sob prescrição médica, só que ninguém lê a bula, e aqui no Brasil estão ignorando a bula e estão ignorando todos os estudos que já tem aí a respeito de efeitos colaterais
que essa vacina traz, né? Não é vacina, é uma terapia gênica. Mas no Brasil, infelizmente, né, o governo Lula, acredito eu, por questões ideológicas, está ignorando todos esses graves efeitos colaterais desse produto. Então, aqui no Paraná, nós estamos com uma luta grande, eu estou nessa luta há mais de um ano, e eu creio que aqui a gente vai conseguir pacificar esse problema. Ricardo, boa tarde. Ricardo foi meu colega de Assembleia Legislativa e votamos naquela ocasião a favor da lei que proíbe o chamado passaporte vacinal no Paraná. Se eu não me engano, o Ricardo pode até explicar melhor, acho que o Paraná ainda é o único estado que contém essa lei, que busca dar uma garantia às pessoas que têm a intenção de não vacinar seus filhos contra a Covid. Né? Se trata de uma vacina nova e não se sabe a longo prazo seus efeitos. Isso não é nenhuma polêmica afirmar isso, né? Já que se trata de uma vacina nova. E também foi comprovado ao longo do tempo que há um efeito minguante dessas vacinas. Né? O vírus muta, novas variantes acabam infectando as pessoas e mesmo as pessoas vacinadas acabam pegando e transmitindo o vírus, o que afunda aquele argumento de que todo mundo deveria ser vacinado para que a infecção terminasse. Se a gente seguisse a lógica, todo mundo deveria ser obrigado a vacinar contra a gripe, por exemplo, já que também se trata de um vírus que muta e supera os anticorpos iniciais. Mas eu sei que você tem andado o Estado fazendo audiências públicas sobre o assunto e me chama a atenção, por vezes, alguns exemplos de pessoas que quiseram não vacinar seus filhos e, apesar disso, sofreram algumas sanções. Né? Eu sei de casos, por exemplo, de pessoas que perderam um ano letivo em universidades, pessoas que não puderam se inscrever em projetos acadêmicos e, inclusive, também alguns casos em que o Ministério Público tem adotado medidas mais drásticas contra os responsáveis, inclusive com penalidades financeiras, ameaça de retirada de crianças do lar, enfim. Há muitos casos desse ainda aqui no Paraná. O que está sendo feito para tentar evitar esses abusos, Ricardo? Homero, infelizmente, né, aqui no Paraná, a região sul do Brasil é a mais prejudicada, por incrível que pareça. Com penalidade, com perseguições, com multas, não dá nem para entender o porquê disso aí. Aquela lei que nós aprovamos, a Lei 21015/22, está em pleno vigor, que proibiu a obrigatoriedade da vacina do Covid. Você lembra que foi uma luta para aprovar. Porém, ela salvou um monte de empregos e salvou muitas vidas, né? Que as pessoas realmente acabaram não aceitando tomar esse produto experimental. Eu repito, não é vacina. A própria Conitec chama de terapia gênica. Esse produto não terminou todas as fases. Ela não é uma vacina. Ele é um experimento que foi feito em medida emergencial no meio da pandemia, dizendo que iam salvar as vidas, o que não ocorreu. Muito obrigado. Eu espero que a semana que vem tenhamos boas notícias aqui para apaziguar os pais, que eu não paro de receber mensagem de pai e de mãe, porque realmente é um período aí delicado e está tendo uma coação muito forte que, ao meu ver, não devia acontecer aqui no Paraná isso aqui. A gente está à liberdade. Eu digo que ninguém ama mais um pai, ninguém ama mais um filho, os filhos, do que pai e mãe. Eles têm todo o direito de defender a sua família e seus filhos. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe. Amém. Olha só, já vamos chamar a Desirê para comentar sobre esse assunto, mas antes eu vou trazer aqui para a mesa sobre uma das últimas falas, gafes, né, de Lula. Ele disse: Deus deixou o sertão sem água porque sabia que eu ia trazer. Justamente, né, Mário? Mais um exemplo primeiro da imbecilidade do Lula, que sai soltando essas frases a esmo, claramente num governo sem pautas, perdido, completamente sem rumo, e de uma coisa que há anos, assim, no primeiro mandato dele, quando ele assume a presidência da República lá em 2003, ele falou muitas vezes que faria a transposição do Rio-São Francisco. Foi uma das obras, inclusive, que foi afetada ali pela corrupção desenfreada das gestões do PT no passado,
e que até o próprio governo Bolsonaro deu continuidade das obras para finalizar a transposição do Rio-São Francisco. E veja, ele com essa frase, inclusive, mostrando a incompetência do governo do PT, que não resolveu essa questão da água quando era devido. Se a gente for lembrar, inclusive, quando tivemos ali uma aproximação do governo Bolsonaro com Benjamin Netanyahu, com o governo de Israel, Israel disponibilizou as tecnologias. Imagina um país, você vai para os países ali do Oriente Médio, países que têm uma alta escassez de água, e eles têm todo um processo de dessalinização de água e de busca de água, né, em terrenos profundos, e o governo Bolsonaro naquele momento ali levando essa tecnologia para o interior do Nordeste, que a gente sabe que tem um problema grave de seca. Então, mais uma frase aí desarrazoada, tanto do Lula, a gente sabe que a primeira-dama também é especialista em também proferir frases aí sem muito sentido. Então, infelizmente, mais um exemplo aí do Lula que, na falta de resultados para apresentar do seu governo, tenta chamar atenção aí com essas frases desconexas aí sem qualquer sentido. Ótimo. Homero. Eu acho que o Lula tem aquilo que na psicanálise se chama de ato falho. Por várias vezes ele parece que o inconsciente dele diz alguma coisa que ele não poderia dizer em público, mas ele não aguenta, né? Essa frase parece deixar claro que o Lula celebra também a pobreza, a miséria. A vida toda dele ele quis se vender como alguém que salvaria as pessoas da pobreza. E para salvar alguém da pobreza ou de uma situação ruim, ela tem que se manter nessa situação. Recentemente também, eu não vou me lembrar o teor exato da frase, mas ele disse que era culpado ou criminoso de atos de corrupção. Mais uma vez, o inconsciente aflorando e dizendo aquilo que, de fato, ele queria falar. É uma tristeza para o Brasil ter alguém como o Lula na presidência. Alguém que, ao invés de se alegrar com a melhora da vida das pessoas, parece ver nisso perda de voto. Parece ver nisso uma desvantagem eleitoral para o PT. Que a gente vira essa página logo. Pois é, vamos ouvir também a opinião da Desirê Penhalba, direto de Brasília, ela que inclusive já fez pergunta ali para o deputado, mas a gente ainda não tinha dado uma boa tarde direito, porque nela tá, entre outras tarefas ali, agora sim, boa tarde, Desirê, sempre bom conversar contigo, traz sua análise aí sobre essa fala infeliz, mas muito reveladora, como trouxe o Homero, né, sobre o próprio Lula. Pois é, boa tarde, Mariana, Frederico, Homero, todos que estão aqui nos assistindo. Pois é, o que me impressiona, eu acho que impressiona todos nós aqui, não é uma fala absurda do Lula, porque ele já está continuamente falando besteiras. O que a gente preocupa assistindo o vídeo é o fato de ter gente aplaudindo o que ele diz. E a gente se questiona, né? Poxa vida, será que as pessoas vão aplaudir mesmo? A falta de educação dos brasileiros vai fazer com que esse público ali, essa audiência do Lula vai ficar aplaudindo qualquer coisa que ele disser, mesmo besteiras absurdas. Então, a questão é a seguinte, eu não sei se vocês chegaram a ver um vídeo que viralizou recentemente, que é interessante. Um youtuber, ele pergunta para várias pessoas, assim, desses youtubers que ficam fazendo vídeos agora interessantes, eles chegam, o youtuber chega e pergunta, quem você votou em 2022, pro Lula ou pro Bolsonaro? E aí a pessoa responde. E aí depois, independentemente de quem ele votou, no caso o entrevistado, ele diz assim, só um instantinho, abaixa a câmera. Vem cá, já tem muita gente falando que votou nesse candidato. Você pode falar que você votou no outro candidato? Eu te pago R$50. O interessante é que, se é edição ou não, a gente não sabe, mas o que de fato ele mostra ali é que os eleitores do Lula concordam em aceitar o dinheiro para falar que votaram no Bolsonaro. E aqueles que votaram no Bolsonaro, ao receberem a oferta ali de R$50 para dizer que votaram no Lula, eles não querem, eles falam que jamais, não fariam uma coisa dessa. Até porque o que faz com que eles queiram votar no Bolsonaro e defender isso é o fato de eles serem honestos. Então, eu achei interessante isso e que prova, né, até mesmo o perfil dos eleitores de cada um desses candidatos. Volto a dizer, verdade ou não, é algo a se refletir, Mariana. Ótimo, Desirê. Volto aqui à mesa porque o Frederico lembrou também de uma outra fala, que é um ato falho de Lula, né, Frederico? Que tem bem a ver com essa questão. Pois é, Mari. Para as pessoas que não se recordam, ele há um tempo atrás, num discurso ali, obviamente sempre ele vai em audiências controladas, porque o Lula hoje é incapaz de sair na rua, que ele sabe qual é a recepção que o povo brasileiro vai dar para ele. E ele ali, num desses ambientes, dizendo que o grande problema é que quando a pessoa
passava de uma determinada faixa de renda ali de 3, 4 mil reais, ela simplesmente parava de votar no PT. E é justamente, como o Homero bem disse, o problema deles é que eles não estão tão preocupados com a pobreza que querem multiplicar o número de pobres, né? E não resolver o problema da pobreza e trazer prosperidade para o país, como optando, né, por políticas que consigam de fato fazer o crescimento do mercado, para o mercado gerar mais riqueza e as pessoas conseguirem melhorar de vida, como a gente tem 2 exemplos notórios hoje no mundo, tanto da Coreia do Sul, que era um dos países mais pobres do mundo na década de 70, investindo em educação, tecnologia, hoje é um dos países mais desenvolvidos da Ásia e do mundo, e a própria Polônia. Para quem não se recorda, a Polônia tinha uma das menores rendas per capita da Europa ali no final da década de 80, começo da década de 90, que estava sob o jugo da União Soviética. Quando cai o Muro de Berlim, se desintegra a União Soviética, a Polônia começa a fazer uma série de reformas liberais, privatizando empresas estatais, dando um choque ali de desenvolvimento no país. E hoje a Polônia já se aproxima ali dos países com maiores rendas da Europa, deixando muito claro quais as políticas que funcionam e que levam prosperidade para as nações. E agora, não muito longe do Brasil, nós temos ali essa guinada liberal / libertária na Argentina com Milei, em que a pobreza no país, que estava se aproximando ali no índice de 50% de pobres, miseráveis na Argentina, só com a mera mudança da política econômica, liberalização, desregulamentação, a Argentina já conseguiu reduzir aí para aproximadamente 30% de pobres hoje e com perspectivas de melhora muito grandes ali na Argentina. Então, a gente sabe que a insistência, tanto do Lula quanto do PT, nessas políticas econômicas intervencionistas fracassadas, o resultado é muito claro e, pelo contrário, né, em vez de levar prosperidade, aumentar o número de miseráveis, de pobres, para que ficam dependendo das bolsas estatais. Né? É verdade. Olha só, a gente já vai chamar a Desirê, vai entrar também a Amanda Caixeta para falar sobre isso, direto lá do Ceará, mas a gente vai pedir agora para o Vitor Kunz, o nosso comandante técnico aqui, para mostrar imagens de Bolsonaro chegando ali no Ceará também. A Desirê já vai contar também detalhes sobre o que ele está fazendo lá, mas fato é que a gente vê nas imagens que a movimentação é bem grande, né? O público de Bolsonaro, diferente de como trouxe agora o Frederico, né? Que Lula não pode ir em qualquer evento, até naquele evento recente que teve em Brasília com prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, foi vaiado. A gente vê uma movimentação ainda, uma popularidade muito grande de Jair Bolsonaro. Vamos ver as imagens. Ótimo. Amanda Caixeta está no Ceará. Boa tarde, Amanda. Seja bem-vinda aqui, né? A primeira vez no programa Entre Linhas. Conta pra gente como foi essa movimentação por aí, né? Essa chegada de Jair Bolsonaro. Acho que está com algum problema com ela lá antes, então a gente vai para Desirê, que está em Brasília, e que vai fazer análise também dessa chegada de Jair Bolsonaro ao Ceará. Desirê. Bom, ele está agora, inclusive foi a própria Amanda Caixeta que me deu essas informações. O interessante é que a Amanda é minha amiga e a gente não sabia que ela iria participar, então era para ela contribuir hoje com o programa Entre Linhas, porque tanto eu quanto a Mariana entramos em contato com ela. Mas a questão é a seguinte, é um evento que está acontecendo lá no Ceará, chamado, né, um evento de comunicação que começou agora pela manhã e terminou agora à tarde, às 14h, com a expectativa, né, de apresentar aí várias falas de vários parlamentares e figuras de liderança da direita, contando também com a participação de representantes de Big Techs, como a Google e a Meta. E aí teve muitas palestras, inclusive, para ajudar as pessoas que querem
ser candidatas, enfim, para aprender a lidar com essas ferramentas digitais hoje. E aí o objetivo também, imagino que seja para fomentar novas lideranças da direita. Lembrando que, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, teve também no evento o presidente do PL no Ceará, que é o Carmelo Neto, o senador e secretário-geral do PL, que é o Rogério Marinho, senador Rogério Marinho, também o vereador pelo Rio de Janeiro, o filho Carlos Bolsonaro, né, filho do Bolsonaro, além também do deputado federal André Fernandes. É claro, né, a presença do Bolsonaro lá, logo após essa cirurgia, demonstra muita força, afinal de contas, ele ficou bastante debilitado, mas já voltou à ativa, e isso mostra que o homem realmente é muito forte, e os eleitores dele foram ali prestigiar, mostrando que realmente ele ainda é uma figura extremamente forte, e aí, mais ainda, vamos dizer assim, acaba inspirando as pessoas com essa reviravolta toda, porque mesmo tendo sofrido a facada e aí tendo feito tantas cirurgias, ele continuou firme, defendendo os valores e as pautas que ele defende. Interessante também que, além da gente mencionar o fato dele estar lá presente, o local também conta muito, ele está ali no Nordeste, né, no reduto eleitoral do PT, mas a gente não pode ignorar que o deputado federal André Fernandes foi candidato a prefeito de Fortaleza e conseguiu assim um feito impressionante. Ele quase foi eleito, chegou aí para o segundo turno. A campanha dele foi muito bonita. Quem assistiu nas redes sociais, acompanhou um pouco, percebeu que ele conseguiu mobilizar bastante as pessoas. Ele é um jovem na política, né? Então isso faz com que a população também, de certa forma, se sinta mais aberta, mais receptiva a tanto candidatos da direita como também esse evento que está acontecendo lá com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. O interessante que a gente pode perceber é que muitas pessoas que estão ali, elas foram de livre, espontânea vontade, né? Elas não foram forçadas a isso. Fazendo uma comparação com o evento que o Lula esteve presente, no qual foi aplaudido, a gente pode imaginar que para que qualquer besteira que ele fale, ele seja aplaudido, com certeza muitas pessoas que estão presentes nesses eventos do Lula estão recebendo, porque fazem parte do governo, porque tem o salário, porque tem interesses, talvez, de ganhar alguma coisa. As pessoas que vão apoiar o Bolsonaro vão de forma espontânea. Esse contraste não tem como a gente ignorar, ainda mais em se tratando de uma cidade, né, no Nordeste. O outro detalhe também, que eu acho importante mencionar para vocês, é que é o seguinte: o jornalismo da Gazeta do Povo é sério. A gente pode, né, se comprometer em dizer que somos o veículo mais à direita, mas a gente sim tem pontos para questionar o Bolsonaro. Mas o que é unânime, e não dá para a gente ignorar, é como as pessoas continuam apoiando o Lula e como as pessoas são capazes de aplaudir as coisas que o Lula diz. Mas é claro que quando a gente vê as pessoas lá no aeroporto, por exemplo, quando a gente vê essas imagens gritando "volta Bolsonaro", muitas vezes a gente também se questiona e reflete, né? Afinal de contas, como foi possível que o Bolsonaro tivesse deixado a presidência da República, sendo que tem tantas pessoas que gostaram tanto do governo dele e que ele fez um excelente trabalho. Em suma, a gente também vai ter amanhã a doutora Mayra, que ela ficou famosa, uma cearense muito famosa, que é uma médica muito competente, pediatra, participou do governo Bolsonaro, chegando a ser considerada ali a capitã cloroquina, quando tentaram falar mal dela, mas na verdade ela fez um excelente trabalho. Ela vai estar amanhã na Entre Linhas, então eu já deixo aqui esse spoiler para vocês virem participar amanhã com a gente de novo e também ouvirem a opinião dela, que está lá também agora no Ceará, participando de tudo isso. Mariana? Ótimo, Desirê. Agora sim, então a gente volta com a Amanda, já agradecendo a Desirê pela sempre excelente participação. Amanda, conta pra gente como é que foi essa chegada de Jair Bolsonaro ao Ceará, essa grande movimentação aí. Conta pra gente, você que está aí, inclusive, né? Tô aqui, Mariana. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É uma honra participar do Entre Linhas. Eu que sou consumidora da Gazeta do Povo, assinante fiel, é uma satisfação ter o privilégio de compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente está vivendo aqui hoje, cumprimentar também o Frederico, o Homero e a nossa audiência. Tenho certeza que uma das melhores audiências do Brasil está aqui na Gazeta do Povo nesse momento. A movimentação no aeroporto, eu até assustei quando eu desci do meu voo. Tinha uns adolescentes, eu pensei, eles devem estar esperando uma excursão, uma coleguinha. Gente, eles estavam esperando o Bolsonaro, né? Adolescentes, senhores, pais, mães, com bebezinho, é sempre aquela coisa que a gente vê nos vídeos. Hoje, mais uma vez, eu já tive a oportunidade de presenciar essa cena em outras ocasiões, mas mais uma vez aqui no Ceará, eu tive a oportunidade de acompanhar adolescente assim, meu Deus, eu consegui tirar uma foto com o Bolsonaro.
E isso impressiona. A Desirê pontuou muito bem sobre o cenário político, né, a força que o Bolsonaro ainda demonstra, ainda mais aqui no Nordeste, uma região que infelizmente tem uma quantidade maior de eleitores do Lula, né, foi onde o Bolsonaro teve uma quantidade de votos menor, mas ainda assim, onde vai, seja no Nordeste, seja em Goiânia, que é de onde eu sou, está ali arrastando multidões, está ali fazendo com que as pessoas estejam lá na companhia dele, e o mais interessante, ninguém que estava lá no aeroporto recebeu para isso. Ninguém recebeu aquele famoso pão com mortadela, que até virou uma piada, né? Mas as pessoas estavam lá, por livre e espontânea vontade. A mesma coisa quando ele foi almoçar, o pessoal no restaurante gritando, aplaudindo, ovacionando, a fila imensa para tentar tirar foto. Até tentei lá, falei, vou gravar um vídeo para minha família, mas não deu porque a concorrência estava muito grande. Então, nesse primeiro momento, ele já teve com apoiadores, já fez fotos, já conversou, já foi aclamado, ovacionado. Teve até um pessoal que tentou fazer uma vaia lá, mas foi abafado por quem estava ovacionando, né? Até o pessoal da direita fez muitos vídeos sobre isso. E o que é interessante é que ele está aqui em razão do segundo seminário que vai acontecer, o segundo seminário de comunicação do Partido Liberal. Nesse momento que a gente está vendo o Brasil escalonar, infelizmente, com relação à censura, os censores estão avançando, então um seminário para trazer a pauta da comunicação, para trazer big techs como o Google, a Meta, vai ter painel sobre inteligência artificial amanhã aqui também. Então é muito importante que no momento crucial, onde a censura avança no nosso país, onde tem até Procuradoria-Geral da República tentando censurar deputado licenciado que está fora do Brasil, imagina só, a gente tem então o PL trazendo isso principalmente para a juventude, né? Nesse momento em que a censura está avançando, em que os censores estão aumentando sua sede por silenciar quem pensa diferente, por silenciar quem tem um pensamento mais à direita, vem então essa proposta do Partido Liberal positiva, na minha opinião, de trazer pessoas com mais experiência, trazer as big techs para dentro do debate, né, para que a gente possa, primeiro, aprender com quem sabe e aprender a utilizar as ferramentas, né, porque eu acredito que a internet, a gente, ao vivo aqui numa plataforma digital, é prova disso, que a internet é a ferramenta mais democrática que nós temos. Então, quanto mais a gente ter a possibilidade de expandir isso através de seminários, através de simpósios, através de expansão do conhecimento, que eu acredito que é o principal foco desse seminário, eu acho que também não é só um avanço da comunicação ou de como fazer a sua rede social, fazer da sua rede social uma plataforma de informação, mas é fazer com que a verdadeira democracia avance, é fazer com que pessoas, né, como eu e instituições sérias como a Gazeta do Povo tenham ainda um alcance cada vez maior através das tecnologias que estão avançando. E amanhã tenho certeza que a gente vai aprender muito. Vai ter o jantar, hoje à noite, amanhã é o seminário, hoje à noite também vai ter um jantar com influenciadores, com comunicadores, tem comunicador do Brasil todo, dá para dividir a mesa ali com gente do Rio de Janeiro, de Goiânia, daqui do Ceará, tem gente também vindo do sul do Brasil, conversei com gente de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná, então diversas pessoas do país todo se dispuseram, vieram até aqui também, fizeram questão não só de prestigiar o presidente, mas de prestigiar também a iniciativa do partido e, claro, de aprender e também de mostrar essa força que a gente tem e o principal, essa sede que tem sobre comunicação, porque a gente quer que mais pessoas tenham voz, a gente quer que a informação ela alcance cada vez uma quantidade maior de lares para que a velha imprensa ela não tenha a chance de se tornar mais uma vez um monopólio da comunicação. Ótimo, muito obrigada. Excelente participação da Amanda. A gente espera mais vezes aqui, viu? Imagina, vai ser uma honra. Muito obrigada, Mariana. Agradeço pelo convite mais uma vez. Próxima. Olha só, ela falou, né, sobre como nas redes a gente tem hoje um dos espaços mais democráticos, e é claro que isso está em risco aqui no país, né, por isso eu trago para a mesa, daqui a pouco a Desirê volta para falar disso também, a gente vê cada vez mais em risco, a gente vê as coisas se avançando em relação a aquele eufemismo que é a regulação das redes, que na verdade é censura, né? Pois é, Mário, eu acho que sinais muito preocupantes envolvendo a liberdade de expressão no Brasil. Tivemos essa semana a AGU fazendo um pedido para que o Supremo Tribunal Federal concedesse uma tutela de urgência na ação que discute hoje a questão do Marco Civil da Internet, o artigo 19, que basicamente hoje uma rede social só pode retirar um conteúdo do ar mediante ordem judicial, isso que diz o artigo 19.
Então, o que buscava o advogado-geral da União, o Jorge Messias, nesse pedido, é que o próprio STF antecipe o julgamento do mérito do processo, que a gente sabe que vai ser retomado o julgamento na semana que vem. O ministro André Mendonça havia pedido vista e agora já preparou o seu voto, finalizou o seu voto e vão retomar o julgamento na semana que vem. Esse julgamento é muito preocupante, pois dá sinais aí de que o Supremo, de fato, quer instaurar um regime de censura no Brasil. E, em paralelo, o governo federal, por meio do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciou que está sendo trabalhado um texto aí de um projeto de lei que vai ser apresentado para a Câmara dos Deputados, em que ali eles querem conceder poderes de remoção de conteúdo para Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Para quem não sabe, essa autoridade foi criada na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, passou a viger no país em 2021, inclusive por uma pressão da União Europeia, que criou essa lei também em território europeu e aplicável a todos os países da União Europeia, e por uma pressão da União Europeia o Brasil acabou por aprovar essa lei, e dentre um dos elementos da lei era a criação dessa autoridade que busca fiscalizar o cumprimento dessa legislação que protege os dados pessoais no Brasil. Mas o que pretende agora o governo do PT é que a NPD não só faça essa fiscalização relativamente ao controle de dados pessoais no Brasil, mas que também passe a controlar o conteúdo do que as pessoas, os brasileiros, publicam nas redes sociais. Essa tentativa de impor aí um órgão de censura e de estabelecer esse órgão de censura dentro da estrutura do Poder Executivo é extremamente grave, perigoso. Eu queria até trazer aqui para os senhores, quando a gente mencionou mais no começo do programa hoje, quando o Marco Rubio ontem publicou essa nova política de vistos dos Estados Unidos, em que os Estados Unidos cancelarão ou não concederão vistos a pessoas, agentes de governos estrangeiros, que violem a liberdade de expressão das empresas de rede social e de cidadãos americanos, foi publicado ontem no Substack, que é uma espécie de blog do Departamento de Estado, que o Departamento de Estado tem um perfil em que o conselheiro sênior do Departamento de Estado fez um alerta muito grave que serve para o Brasil nesse momento que a gente está discutindo a liberdade de expressão no país. Ele disse o seguinte, em relação à Europa, mas serve como alerta para o nosso país. Em toda a Europa, governos têm utilizado instituições políticas como armas contra seus próprios cidadãos e contra a nossa herança compartilhada. Longe de fortalecer os princípios democráticos, a Europa se transformou em um foco de censura digital, migração em massa, restrições à liberdade religiosa e inúmeros outros ataques à autogovernança democrática. E aqui o que é muito preocupante que ele menciona. Na Alemanha, o governo estabeleceu sistemas elaborados para monitorar e censurar o discurso online sob o pretexto de combater a desinformação e evitar ofensas. Quando cidadãos alemães expressam preocupações legítimas sobre os impactos econômicos e sociais da globalização ou criticam políticos, eles correm o risco de serem multados, rotulados como radicais ou até mesmo terem suas casas invadidas pela polícia. E aqui está o ponto-chave desse texto. A Lei de Serviços Digitais da União Europeia, apresentada como uma medida para proteger crianças de conteúdo online prejudicial, é em vez disso usada para silenciar vozes dissidentes por meio de uma moderação de conteúdo orwelliana. Reguladores independentes agora policiam empresas de mídia social, incluindo plataformas americanas proeminentes como o X, e ameaçam multas enormes por não conformidade com suas rigorosas regulamentações de discurso. Vejam, esse alerta que foi feito aqui pelo governo americano em relação ao que está acontecendo na Alemanha, que, sob a justificativa de proteger as crianças, eles têm censurado opiniões políticas dos indivíduos e censurado os cidadãos alemães, é justamente a justificativa da dona Janja, primeira-dama do Brasil, para invocar e convocar um funcionário do governo chinês para ajudar o governo brasileiro a fazer a modelagem do mecanismo regulatório das redes sociais no Brasil. Veja a gravidade, nós temos exemplo do que está acontecendo na Alemanha hoje, em que o governo alemão aprovou uma lei em 2017, a NetzDG, em que basicamente eles obrigam as empresas de redes sociais a promoverem a censura dos cidadãos, e o que é pior, na lei alemã, que é a lei que serviu de base para esse modelo adotado pela União Europeia, nessa lei dos serviços digitais, ela multa as empresas, não que por acaso violarem a liberdade de expressão dos seus cidadãos, mas pelo contrário, hoje o modelo alemão, e que é o modelo europeu, censura as empresas
que não venham a censurar os seus cidadãos. Porque basicamente o que acontece nesse modelo alemão, ele fala assim, discursos manifestamente ilegais. Aí você se pergunta, tá, mas o que é um discurso manifestamente ilegal? Ele faz menção na legislação alemã a 22 dispositivos do Código Penal alemão, dentre eles discurso de ódio. Aí tá, mas qual que é o conceito de discurso de ódio? Você começa a espremer e tentar entender o sentido de discurso de ódio, é basicamente que os poderosos de ocasião não gostam que você fale. O que tem acontecido hoje, por exemplo, uma cidadã alemã fez uma crítica, uma caricatura da ministra do interior da Alemanha, ela foi presa porque ela fez uma caricatura, imaginem os senhores. Isso tem sido exemplo. 12 mil cidadãos britânicos foram presos no ano passado por discursos considerados de ódio também pelo governo britânico. Então você vê que, infelizmente, a censura tem se espalhado pelo mundo. O modelo chinês que a dona Janja quer implantar no Brasil tem se tornado a realidade de muitos países que até então eram tidos como exemplo de democracia no mundo e, portanto, o alerta para todos os brasileiros de que a sociedade tem que se mobilizar para impedir que o governo do PT consiga aprovar esse PL da censura sob o novo nome, que é a proteção das crianças e adolescentes e das mulheres, que esse é o discurso bonito com o qual eles querem mascarar o real objetivo, que é de calar a boca de todos os brasileiros para que eles possam assaltar os cofres públicos, fazer essa bandalheira que a gente sabe como o roubo do dinheiro dos aposentados e que os cidadãos têm que ficar calados, não possam nem protestar contra essas questões. Então é muito preocupante, a retomada desse julgamento do STF também é muito preocupante e a sociedade brasileira tem que se mobilizar para aumentar, inclusive, o direito dos cidadãos em relação à liberdade de expressão, que a gente sabe que é o princípio basilar de qualquer regime democrático que se pretende sério. Então, fica aqui o alerta que essa iniciativa do governo federal e do STF tem um propósito claro, nítido, de calar os brasileiros e impor um regime de censura no Brasil, como tem acontecido, infelizmente, na Europa, na China, em todos esses regimes autocráticos e nessas democracias que, infelizmente, tem ocorrido uma erosão da liberdade de expressão e nós não podemos permitir que isso finque pés no Brasil. Ótimo, Frederico. Agora, Homero, né? A gente sabendo que eleições 2026 estão chegando, que a popularidade do governo está em queda, eles devem acelerar, né, o quanto puderem essa questão da censura. O que está por trás disso, sempre esteve, é que a esquerda perdeu o controle do debate público com o surgimento da internet. Eles tinham esse controle porque dominavam os principais meios de comunicação, as redações, mas com a internet isso ficou perdido. Né? Um meio difuso, todo mundo consegue se comunicar de forma gratuita, não precisa ser poderoso ou ter muito dinheiro para fazer sua mensagem chegar longe. E, portanto, isso abalou o controle da informação. Então, tudo que eles justificam é para não ter que dizer isso, que eles querem retomar esse controle. E como é que vai ser inconstitucional um artigo que é totalmente razoável, que diz o seguinte, olha, as redes sociais ou os provedores de internet, eles não têm responsabilidade pelo conteúdo postado por terceiro. Porque se as redes sociais tivessem que se preocupar em monitorar cada post, cada publicação, vocês podem imaginar que ela não seria uma ferramenta ampla. Né? As redes gastariam muito mais com um advogado do que com um engenheiro, com um programador. A não ser, diz a lei, em casos em que há uma determinação judicial e aí sim, se ela não remover, ela passa a ser responsável. Algo plenamente razoável. Né? Você coloca um juiz no meio, uma pessoa treinada e capacitada para fazer isso, para decidir se o conteúdo é ilegal ou não. Algumas exceções só em que as redes têm que derrubar o conteúdo imediatamente, como o caso de nudez, né? Casos de violação de direitos autorais. Acho que todo mundo já tentou subir algum post com uma música e foi derrubado por alguma rede social. Isso a lei autoriza a rede social a fazer. Mas permitir que ela faça, ou melhor, obrigar que ela faça um controle prévio do conteúdo, deve levar como consequência uma redução drástica no conteúdo político, por exemplo. Porque a rede vai pensar, olha, se eu não derrubar isso daqui, esse caso vai acabar chegando no Supremo Tribunal Federal, ele vai entender que isso aqui é um discurso de ódio. Ele vai entender que isso aqui é uma desinformação. Vai me punir, então eu não quero isso, eu vou antecipar. A AGU agora tenta jogar para o STF, a pedido provavelmente do STF, a solução de um caso que não cabe a ele fazer. Esse é um assunto que cabe ao Congresso decidir. Se o Congresso decidir, por seus representantes, que os provedores são obrigados a controlar
conteúdo, isso aí é uma decisão dos representantes da população, né? Mas o que o AGU quer fazer é que o STF decida isso. Passe na frente dos congressistas para decidir uma matéria que não é de competência, da competência dele. É muito grave, né, Homero? Até me recordando agora, com esse pedido da AGU, o Facebook se manifestou nos autos desse processo que está em curso perante o STF e deixou muito claro ali que o que objetiva a AGU é terceirizar a censura e transferir da mão do Estado, em cooperação com o Estado, mais para essas empresas de rede social. Justamente o que tem acontecido na Europa, na Alemanha, especialmente com essa Netzlage, que eu falei que é a lei que foi aprovada ali em 2017, em que, só para vocês terem noção, no caso da Alemanha, se eles comprovarem, lá ficar comprovado que eles não censuraram o que era o conteúdo manifestamente ilegal, que a gente sabe que são conceitos jurídicos indeterminados, de difícil definição, então é muito difícil. E na dúvida, qual que é o incentivo que se criou na Alemanha? Olha, na dúvida você tem que tirar e remover o conteúdo. E se você não fizer, na Alemanha pode chegar em multas de até o valor, imaginem, de 30 milhões de euros. Então, qual que é o incentivo que a lei dá hoje na Alemanha, por exemplo? Olha, na dúvida eu tiro do ar. Você acha que eu vou querer ser multado em 30 milhões de euros? E o cidadão que se vire. A liberdade de expressão dele que se vire. Não tô preocupado. Estou preocupado em tomar uma multa e inviabilizar a continuidade do meu negócio. Então, por isso que a preocupação... E quando teve essa discussão no Brasil, diferente do que tem sido dito... Grande parte da imprensa tem dito, não existe regulamentação no Brasil. Existe. Se chama Marco Civil da Internet, em que esse tema foi muito discutido no Brasil, ali pelos idos de 2013 e 2014, quando essa lei foi promulgada no país, em 2014. E ali ficou muito claro de que a regulamentação tinha que privilegiar, à luz do que manda a Constituição Federal, o direito à liberdade de expressão dos indivíduos. E é por isso que, para que respaldar esse direito à liberdade de expressão, que o Homero bem lembrou, que só deve ser feito mediante uma ordem judicial. E é só a partir do momento que tem essa determinação judicial e, eventualmente, né, aí o judiciário ponderando ali se há ou não uma violação a outro tipo de direito, como a honra, a questão dos direitos autorais, ou eventualmente até o caso de nudez, pornografia, etc., de que ali naquele caso, se a partir daquele momento em que houve a notificação judicial e a rede social não retirar do ar aquele conteúdo, aí sim ela se torna responsável. Pois eles querem inverter esse regime de responsabilidade e torná-los responsáveis desde imediato e com essas penas pesadas de multa, que podem, em alguns casos, inclusive, inviabilizar a atividade econômica dessas empresas. E a gente sabe que, como o Homero bem lembrou, e eu falei isso aqui até essa semana, de que a gente passa por um momento, a internet transformou o mundo, teve o mesmo impacto que há 500 anos teve o surgimento da prensa, que permitiu que livros começassem a circular na Europa, que inclusive botou naquele momento o poder da Igreja Católica em xeque, no final ali da Idade Média, início da Idade Moderna. Hoje, o que ocorre é que a internet botou em xeque também o poder dos grandes veículos de comunicação. E aí, nós sabemos que existem interesses contrariados e, a partir do momento em que a população ganhou as ruas, tomou voz e conseguiu, em algumas, até na questão, por exemplo, do Brexit na Inglaterra, em que a população votou pelo Brexit, na eleição do Trump em 2016, eleição do Bolsonaro em 2018, que não era do interesse do establishment ocidental globalista e das elites políticas do mundo ocidental, eles que, inclusive, cultuavam a internet como instrumento da democracia, que ajudou, por exemplo, elegeu Obama nos Estados Unidos, se transformaram nos maiores inimigos da internet, dizendo que a internet, que essas pessoas, esses resultados eleitorais nesses casos, só teriam sido atingidos mediante a desinformação e a disseminação de informações falsas. Por isso, é importante que a sociedade fique alerta que esse discurso, no fundo, só quer mascarar a vontade dos censores de calar a boca das sociedades, porque eles não concordam com a opinião da população hoje no mundo. Tivemos essa semana, por exemplo, a Chega, que é o partido político português, como a segunda maior força política do país. Eles que surgiram em 2019 elegendo um deputado, hoje fizeram 60 cadeiras das 230 do parlamento português. É óbvio que a elite portuguesa local ficou insatisfeita com esse resultado, porque o poder deles está sendo colocado em xeque. É a mesma coisa que está acontecendo no Brasil, está acontecendo nos Estados Unidos, na Alemanha, na Holanda, na França, na Inglaterra, em praticamente todos os países da democracia ocidental isso tem ocorrido, e é por isso que eles querem calar a boca dos cidadãos, e a importância das pessoas terem consciência disso e lutarem pela liberdade de expressão, que sem ela não resta mais nada, porque esse é o direito fundamental que permite com que a gente consiga lutar por todos os demais direitos na sociedade.
Ótimo. Frederico, agora a gente vai para Desirê, em São Paulo, não, desculpa, em Brasília, para comentar também sobre essa questão. Desirê. Então, eu acho que foi muito bem explicado aqui, só para trazer algumas informações que podem ilustrar bem isso. Primeiro, o que o Frederico trouxe com relação ao fato de que essa tentativa de censura não é só no Brasil. Inclusive, tem até um documentário na Netflix que fala sobre isso, chama O Futuro de Bill Gates. E lá, o Bill Gates, não sei se patrocinou, mas obviamente parece uma propaganda da ideia dele, fala um monte de absurdos, inclusive de que é necessário censurar as pessoas. Eu acho um absurdo que na hora que ele fala lá que a direita poderia ser um pouco mais sensata para a gente conseguir chegar em um ponto de concordância, enfim, ele se coloca realmente num ponto de bastante ignorância nesse sentido, porque afinal de contas já investiu tanto dinheiro em coisas que não chegam a lugar nenhum, que acaba que é difícil ele ser capaz de raciocinar de fato com a própria, com os olhos da realidade, não com a ideologia, né? Mas o que eu quero trazer para vocês também é uma questão assim, o problema não é nem que a mentira seja proibida ou que tenha gente falando mentira demais. O problema é que a verdade, ela está sendo proibida nessa perspectiva de censurar. Porque hoje, mentira e verdade são colocadas no mesmo peso, no mesmo critério de valor, mesmo juízo de valor. Não tem, vamos dizer assim, chegou-se à conclusão que tal assunto é verdade. Coisas simples, como a própria biologia. Não, isso não pode ser dito. Então, verdade e mentira acabam sendo colocadas no mesmo patamar em um contexto em que as pessoas estão vivendo num absoluto relativismo moral, relativismo intelectual. Isso é muito triste que a gente esteja vivendo. E também, claro, demonstra também um nível muito raso de conhecimento das pessoas hoje em dia, né? Agora, a questão é a seguinte, se mentirosos, ideólogos, malucos passam a controlar as redes sociais, que a gente está vendo acontecer, né? Parte dessas pessoas malucas quererem controlar aquilo que está sendo dito, aí sim a gente vai perceber que a mentira vai ter muito mais espaço do que a verdade, o que é muito mais perigoso. Inclusive, a gente vê que isso passa a ser, inclusive, uma perspectiva de tirania, de controle populacional ainda maior, como foi muito bem dito. Isso é totalmente contrário à democracia. Se a população não pode nem questionar o regime atual, como é que a gente vai conseguir melhorar o nosso sistema político? Então, isso é bastante grave, isso fere as liberdades mais simples da população. A gente já vive, inclusive, numa escravidão de impostos, né? A gente paga 5 meses de trabalho para o governo. Quando a gente não pode nem criticar essa situação, ou pessoas que estão ali tentando modificar a situação atual, se elas forem criticadas, aí que a tirania vai aumentar ainda mais. Trazendo uma questão histórica, já que também o Frederico trouxe esse assunto, a gente se questiona, né? Será que a gente vai chegar a ver, inclusive, cristãos sendo assassinados em praça pública, como aconteceu no Império Romano, como aconteceu também na Revolução Francesa, da França, que inclusive é super mal explicado, as pessoas acham que a Revolução Francesa foi ótima, sendo que foi um grande genocídio, inclusive de cristãos, assim como aconteceu também na Espanha, no México, que as pessoas no México, quando gritavam "Viva Cristo Rei!", eram assassinadas. Então, esse tipo de coisa chegou a acontecer. Pessoas que defendiam simplesmente a verdade, ou a própria religião, e queriam dar a vida por aquilo que acreditavam, elas eram assassinadas. Então, é isso que acontece. Quando todos os, entre aspas, deuses aí são permitidos, menos Jesus Cristo, todas as mentiras são permitidas, menos a verdade, a gente percebe que é muito sensato e muito coerente com aquilo que, inclusive, está na Bíblia, que é muito mais perigoso aquele que mata a alma e não aquele que mata o corpo, porque as mentiras envenenam a alma e envenenam toda a sociedade. Para concluir, a gente não pode ignorar que, afinal de contas, aquele povo que desconhece a história é fadado a repeti-la. Desirê, sempre bom contar contigo aqui. Amanhã tem mais Desirê no Entre Linhas. Obrigada. Até amanhã. Fiquem com Deus. Amém. Você também. Bom, excelente papo aqui, né? E hoje a gente tendo o Homero Marchese conosco aqui na mesa. Muito obrigada pela companhia. Muito bom ouvir também suas análises agora aqui pessoalmente. É mais legal estar aqui presencialmente, né? O ritmo melhor, é mais dinâmico. Quem sabe, nas próximas semanas, quando eu tiver a oportunidade, terei aqui de novo presencialmente. Se não, faço lá de Maringá mesmo. Boa, obrigado. Isso aí, Homero. Prazer recebê-lo aqui. Estava faltando a tua visita. Sempre bem-vindo. É uma satisfação revê-lo. Muito obrigado. Ótimo. E obrigado também, né, Fred, pela companhia mais uma vez.
Valeu, tem Mari. mais. Isso aí, tamo juntos. Semana agitada aí, né? Muitas notícias e sempre um prazer estar com nossos amigos da Gazeta. Ótimo. E a gente agradece a audiência de cada um de vocês. Amanhã, às 3 da tarde, tem mais. Todos os dias, das 3 às 4h30 da tarde. Fica o convite também para você assinar a Gazeta do Povo. Apenas R$ 8,25 por mês. No ano todo vai dar R$ 99,00. O desconto é de R$ 235, ou seja, tá super barato para você ter acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. gazetadopovo.com.br/oferta ou então apontando a câmera do seu celular para esse código que você vê aqui na tela. Ah, se você não deixou o seu like, deixe também, é bem importante pra gente, viu? Amanhã a gente volta às 3 da tarde, tem toda uma programação excelente da Gazeta do Povo. Não perca, fiquem todos com Deus e até amanhã.